Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje vamos dar continuidade, aos temas, os conteúdos, que está no nosso livro. E hoje a temática é sobre combustíveis e máquinas térmicas. No capítulo anterior, a gente estudou situações do cotidiano, que envolviam algumas transferências de energias na forma de calor. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o equilíbrio do planeta. E aí, vamos dar continuidade agora. E hoje a temática da nossa aula vai ser o equilíbrio do planeta. Vamos trabalhar agora um tema mais abrangente, não só as ações do cotidiano, mas também de uma forma geral. Vamos entender também como o equilíbrio ele é importante para todos os organismos, desde as plantas até os seres humanos. E aí, a atmosferas e os oceanos e o clima. Fica bem prático para a gente entender o conceito de atmosfera, porque ela vai ter a capacidade de manter a temperatura da superfície, da Terra parcialmente constante, protegendo o planeta, do excesso de raios solares. E aí essas características, elas são essenciais para a manutenção da vida aqui na Terra. Ou seja, os seres vivos eles vão retirar do ar da troposfera o gás oxigênio para a respiração e o gás carbônico para a fotossíntese. Então, a gente entende, a importância desse tema e desse equilíbrio, porque a gente vai precisar desse oxigênio para sobreviver e as plantas vão precisar dos raios solares para fazer a fotossíntese. Então, é todo um sistema, que vai depender do equilíbrio para as coisas fluírem, da melhor forma, para que a gente consiga sobreviver e consiga respirar facilmente, sem nenhuma dificuldade. Então, a gente tem aqui essa troposfera, onde é uma camada, mais próxima aqui da superfície da Terra, onde vocês podem visualizar aqui. Aqui a gente tem um planeta, E aí, essa parte da troposfera é a camada mais próxima. É nessa camada também que vai ocorrer os fenômenos climáticos. E esse tema vocês vão conseguir compreender melhor lá no capítulo, no 8º ano, vocês vão conseguir entender que vai ter um capítulo especificamente só para esse tema. E aí, o equilíbrio do planeta. Aí, parte da energia que chega até nós, vinda do Sol, por meio de radiações, ela é refletida e irradiada para o espaço. Aqui nessa imagem, a gente tem essa forma aqui de imagem, reproduzindo esse parágrafozinho para facilitar a nossa compreensão. Como eu já disse, essa camada aqui da troposfera é a camada mais próxima da superfície do planeta, aqui da Terra. E aí, a gente tem aqui as radiações solares indo em direção e boa parte retornando. A parte que não consegue ficar aqui nessa superfície, ela não consegue escapar, pois ela é absorvida, por certos gases da atmosfera, como o gás carbônico e o vapor d'água. Então, a gente tem aqui demarcado por essa parte vermelha, que quando ela bate aqui na superfície, ela não consegue ficar, não consegue escapar. Ela é absorvida, por outros gases. Então, ela não fica aqui na atmosfera para a gente. Não fica aqui para a gente usufruir dela. Então, a gente tem essa representação aqui dos fenômenos do efeito estufa, que elas são responsáveis por manter a temperatura média da Terra em 15 graus Celsius. Então, esses são elementos representados em tamanhos não proporcionais, mas que servem só para a gente ter uma ilustração prática de compreender como ocorre essa absorção dos raios solares aqui na Terra. E aí, você já imaginou se o efeito estufa ele não fosse capaz de manter essa temperatura? Vocês já imaginaram? E aí, porque o efeito estufa, ele quem é capaz de manter essa temperatura da Terra constante. Então, já pensou se ele não conseguisse manter essa temperatura da Terra entre 15 graus Celsius? Será o que aconteceria se não tivesse esse efeito estufa? A temperatura iria diminuir ou iria aumentar?
Então, a gente vai compreender melhor aqui no próximo slide. Sem o efeito estufa, não existiria água na forma líquida na Terra. E se o efeito estufa na Terra fosse bem maior do que é hoje? Vocês acham que iria acontecer se fosse mais de 15 graus Celsius? Então, com o efeito estufa maior, a quantidade de energia retida pelo planeta aumentaria, provocando também um aumento da temperatura. Então, a manutenção de uma temperatura média constante no planeta, ela vai indicar que a energia que entra na Terra por meio das radiações solares irão ser equivalente à quantidade de energia que sai. A mesma que entra vai ser a mesma quantidade que sai, ou seja, vai ter o equilíbrio, para que não haja uma desordem. Então, esse é um dos fatores que contribuem para manter o equilíbrio termodinâmico do planeta. Então, esse equilíbrio climático que vem sendo ameaçado pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento, eles vão intensificar o efeito estufa e provocarão, né, o aquecimento global. Então, as temperaturas irão aumentar descontroladamente e a gente vai ficar cada vez mais refém dessas ações dos seres humanos, porque a gente vê bastante desmatamento, bastante queimada, e isso afeta, né, esse aquecimento global de forma diretamente. Onde temos a energia do Sol, e aqui vamos, né, ilustrar nessa imagem, onde temos a energia solar, onde as plantas fazem a fotossíntese, que são os produtores. Aí tem os consumidores primários. Temos aqui os consumidores primários. Nós somos os consumidores secundários, porque nós não conseguimos, né, através dos raios solares, produzir o nosso próprio alimento. A gente precisa ingerir um alimento que já tenha, né, esses lados positivos, essas informações de substâncias que essenciais para o nosso desenvolvimento. Então, aqui temos os decompositores. Então, aqui tem uma imagem ilustrativa, né, mostrando como ocorre esse fluxo de energia nos seres vivos. Então, as plantas absorvem do sol, os animais comem as plantas, os seres humanos comem as carnes bovinas, carnes de porco, de galinha, os legumes, né, o alface, cheiro verde. E aí a gente consegue pegar esses alimentos, conseguimos adquirir nessas substâncias de forma indiretamente, porque não temos essa capacidade de produzir, né, através do sol, nosso próprio alimento. Então, é nas plantas, né, que vamos conseguir uma parte da energia que vai sair na forma de calor e a outra parte, né, que vai sair na forma de substâncias orgânicas e de energias que vai ser armazenadas em estruturas que as constituem, como as raízes, o caule e as folhas. Então, como não conseguimos essas substâncias de forma diretamente, a gente vai consumir de forma indiretamente. Então, é aqui nessas raízes que vamos ter as mandiocas, aqui que vamos ter esse outro alimento, aqui vamos ter a beterraba, a cenoura também, a batata doce, né? Aqui nessa outra imagem representada, e assim por diante. Então, é as plantas, né, que vai ter essa capacidade também de estar absorvendo e estar passando para as suas raízes, né, toda a energia vai ficar armazenada aqui para que a gente possa absorver. Então, é por isso que é muito importante que a gente se alimente, né, desses legumes para a gente conseguir ficar forte, com mais nutrientes no nosso corpo. E aí, as substâncias orgânicas e a energia que ficaram retidas no corpo das plantas e de outros produtores irão compor o alimento disponível para os consumidores, sejam eles primários, secundários, né, até aquela imagenzinha que a gente viu, até os decompositores. Então, é nesse processo que as substâncias ingeridas por um animal, ela pode ser eliminada nas fezes e na urina. E outra parte vai ser consumida pela respiração celular, liberada a energia necessária às atividades do nosso organismo. Então, é através da nossa respiração que a gente vai conseguir, né,
absorver toda essa energia necessária para o nosso desenvolvimento durante o nosso dia a dia. E há ainda uma parte que é armazenada pelo nosso corpo. Esta é a que fica disponível, né, ao nível seguinte da cadeia alimentar. São conhecidas, né, como os decompositores. E assim a gente pode dizer, né, que essa matéria de um ecossistema, ela nunca se esgota. Ela vai estar em processo de constante reciclagem, né? Então ela vai estar se refazendo, vai estar acontecendo constantemente. E aqui a gente tem esse gafanhotozinho para explicar esse fluxo de energia, né, como ocorre no sistema deles. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de que, por exemplo, 15%, né, das energias ficam retidas no corpo, 35% são utilizadas na respiração celular desse gafanhoto e 50% sai com as fezes. Então, aí ó, há sempre um equilíbrio para que eles consigam sobreviver. Então, aqui a gente tem essa imagem ilustrativa para compreender, né, como se dá nos insetos toda essa distribuição, né, dessas energias entre ele. Vai ser os 15% vai ficar no corpo do inseto, 35% vai ser a respiração celular, que ele vai utilizar toda essa energia para a respiração celular, e os 50% vai sair nas fezes. E aí segue, né, todo essa cadeia. Então, a nossa aula era falando um pouco sobre essas temáticas. Na próxima aula, tem continuidade do conteúdo, e aí vamos aprofundar sobre os outros temas presentes no capítulo. Então, nosso próximo encontro, vamos fazer uma resolução de uma atividade. Então, eu aguardo vocês e até a nossa próxima aula.